Olá, irmãos de fé, estamos aqui para mais algumas dicas de reflexão sobre a liturgia dominical. Não esqueça de deixar aí o seu gostei, clicar nesse sinalzinho aí de positivo, que isso ajuda o YouTube a entender que você quer de fato continuar assistindo a esses vídeos. Não basta só se inscrever e clicar no sininho, é preciso também deixar o seu gostei, porque assim você continua recebendo as notificações da central do YouTube. Nesse domingo, nós estamos celebrando o terceiro domingo da Quaresma. As leituras, a primeira leitura é Êxodo 20, de 1 a 17, o Salmo 18, o 19. Segunda leitura, 1 Coríntios 1, de 22 a 25, e o Evangelho, São João, capítulo 2, versículos de 13 a 25. Que pergunta nós vamos fazer nessa liturgia de hoje, nessas nossas dicas de reflexão? Vamos tentar responder uma pergunta-chave: onde Deus mora? Essa reflexão que nós vamos desenvolver agora quer responder a esta pergunta, a este questionamento: onde Deus mora? E por que isso? Porque Deus, ao longo da história, ele foi se revelando progressivamente. O que quer dizer isso? Passo a passo, pouco a pouco. Ele mostrou a sua presença em meio à humanidade de muitas formas: pela palavra, na nuvem, na coluna de fogo, pelos enviados de Deus, como Moisés, os profetas, também na presença na Arca da Aliança e etc. Há inúmeros exemplos que nós poderíamos dar no Antigo Testamento, até o ponto de permitir que se construísse um templo, uma casa onde se pode adorar a Deus e se encontrar com Ele. Na primeira leitura, a lei de Deus, ou seja, os mandamentos, eles são apresentados como palavra. Deus pronunciou as seguintes palavras, diz o versículo 1 dessa leitura. Então, Deus pronuncia uma palavra, Deus pronuncia uma lei, uma orientação para o seu povo. Para nós cristãos, a plenitude dessa palavra é Jesus Cristo. É Ele, com sua boa nova, que nos vem abrir um novo horizonte, uma nova direção para a nossa vida. O Evangelho, ele começa e termina falando da Páscoa. Se aproxima a Páscoa, ele foi a Jerusalém por causa da Páscoa. São essas duas expressões que fazem como uma moldura na liturgia de hoje, no Evangelho de hoje, propriamente dito. No início aparece essa expressão: se aproxima a Páscoa. No fim se diz: ele foi a Jerusalém por causa da Páscoa. Por que eu digo isso? Porque a Páscoa é o centro, a Páscoa é o sentido, esse mistério pascal de Jesus Cristo, que é a centralidade da nossa vida, que deve ser de fato, na prática, não só na teoria, a centralidade da nossa vivência litúrgica e também da nossa vivência social. Antes, Deus habita por meio de manifestações, como eu falava no início. Depois, em Jesus Cristo, Deus, ele se faz Emanuel, ele se faz próximo, ele se faz Deus conosco. Ele se encarna, ele desce. Por isso nós lemos no Evangelho de São João: a palavra se fez carne e habitou entre nós. A letra se transforma em vida. E agora, Deus no Espírito Santo, neste tempo da Igreja, o Espírito Santo mora em nós. Deus habita em nós. Pois somos, pelo batismo, templo do Espírito Santo e, consequentemente, somos templo de Deus. Porque aonde está, diz o Catecismo da Igreja Católica, aonde está uma pessoa da Santíssima Trindade, ali estão as três. Nós somos
habitados pela Santíssima Trindade. Nós somos habitados por Deus. Temos esta grande graça em nossas vidas. E se nós somos templos de Deus, então a ordem de Jesus neste tempo quaresmal é uma ordem de libertação. Assim como Deus libertou o seu povo da escravidão do Egito, Ele nos liberta do pecado e da morte. Isso nós encontramos no segundo versículo da primeira leitura. São Paulo, na segunda leitura, fala de chamados, de convocados. Quem são estes chamados ou estes convocados? Eles são aqueles que formam a Igreja de Deus, que não está limitada a uma construção de pedra, ou a placas, ou a concepções, estas concepções, aquelas, mas é uma igreja que é uma assembleia de chamados, aqueles que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. Esta é a Igreja de Deus. Como igreja, nós somos intimados por Deus a não fazer do templo de Deus, do nosso corpo, uma casa de comércio. E nós manchamos esse templo de Deus quando nos vendemos. Quando é que pode acontecer isso na nossa vida? Quando nós nos vendemos, quando nós manchamos o templo de Deus, quando nos prostituímos, e há muitas formas de prostituição, como quando não respeitamos o outro, quando agimos com violência, quando mentimos, quando Deus não é o centro da nossa vida, quando nós colocamos outras realidades como sendo os nossos deuses, então nós estamos manchando este que é o templo de Deus. Quando somos corruptos, quando exploramos os fracos, os mais pobres, os marginalizados, quando nós não correspondemos com o Evangelho. Por isso, a atitude de Jesus do Evangelho de hoje é uma atitude profética. Ele tira do templo um obstáculo que impede essa libertação. Esse comércio que naquela época oprimia os mais pobres, Deus em Jesus Cristo rejeita. Rejeita pela exclusão que ele ocasionava. E hoje nós também devemos dizer: tirai isso daqui. Não façais da casa de meu pai uma casa de comércio. Tirai isso daqui. Tirai a corrupção, tirai a exploração, o superfaturamento, os desvios, as mentiras, o individualismo. Em poucas palavras, tirai o eu daqui. Tirem o eu. Nós devemos pensar no nós, no bem comum. Como diz a campanha da fraternidade deste ano, somos todos irmãos. E precisamos viver deste modo, aprendendo a colocar a nossa vida e nossos talentos a serviço uns dos outros. Não é possível superar a violência sem o dom do serviço, esse presente da nossa vida que é colocada a serviço das outras pessoas, a serviço dos nossos irmãos. Às vezes, até sendo preciso usar de violência. Pode parecer até uma contradição, mas para superar uma violência mais cruel e mais prejudicial, muitas vezes nós precisamos usar de algum tipo de violência. Jesus, por exemplo, utilizou, nesta passagem de hoje, ele utiliza um chicote de cordas. E Jesus sai derrubando as mesas dos cambistas, derrubando e chicoteando aqueles que faziam da casa do templo de Deus uma casa de comércios, pura e simplesmente. Mas nós devemos utilizar não as nossas próprias forças, mas as forças constituídas para isso. Superar o mal, seja da violência, seja do crime organizado, seja da corrupção, etc., nós devemos fazer isso como comunidade e utilizando dos meios legítimos para isso. Seja fazendo penitência,
mortificando nossas paixões, para celebrarmos a Páscoa de Jesus, que é a Eucaristia, e celebrar isso com dignidade. Como disse São Paulo na carta aos Coríntios, primeira carta aos Coríntios, capítulo 9, versículo 27, que não faz parte da liturgia de hoje, mas que é uma citação válida para isso que nós estamos refletindo. São Paulo diz que trata duramente o seu corpo, a fim de que não aconteça que, tendo proclamado a mensagem aos outros, venha ele mesmo a ser reprovado, a ser desclassificado. Por isso, em síntese, em resumo, a nível comunitário, nós devemos lutar juntos contra a corrupção, contra a violência, contra a pobreza, contra a marginalização, etc. A nível pessoal, nós devemos lutar contra as nossas paixões desordenadas, contra o nosso egoísmo, os vícios, o orgulho e fazer penitência. Façamos penitência, reconstruamos o templo de Deus, pois Ele vive e reina em nossos corações. Onde Deus mora? Deus mora em nossos corações, mas não para nós, não para o nosso orgulho, não para a nossa vaidade. É preciso dar-lhe atenção e não deixar Ele oculto. Ele vive em nós para ser proclamado, para ser anunciado. Meus caríssimos irmãos de fé, até a nossa próxima reflexão, até o nosso próximo sábado. Até lá.